E aí, pessoal, tudo certo? Aqui é o Kleber novamente falando de cafezinho, né? Boa hora difícil, como eu resmunguei no outro vídeo aí também, né? Porque eu ainda não tomei, tô aqui na manhãzinha, preparando tudo aqui, mais para gravar o vídeo do que para tomar o café. Lógico, depois eu vou tomar tudo, né? Pessoal, hoje o comparativo aqui vai ser descendo um pouco mais do salto com relação ao outro vídeo que eu gravei, né? Por quê? Olha com quem que eu vou. Deixa eu tirar esse copinho daqui antes que eu faça a arte, vai. Não preciso deles agora. Então, pessoal, o que eu vou precisar, aliás, o que eu vou comparar agora é um café aí, conhecidão de todos aí, né? O pilão tradicional, aquela torra ali preferida de todos, né? Sem ser o extra forte. E um outro café, pessoal, porque, apesar da embalagem, assim, dos dizeres da embalagem, né, eu vou comparar. Porque esse tipo de café aqui, né, pilão, e aí você vai ver melita, o café do ponto, que é da própria pilão mesmo, né, aquele grupo JDS, a gente olhar aqui atrás da embalagem, ó, JDS, existem vários cafés desse grupo aqui, né, são do meu conhecimento, são o pilão, o café do ponto e o café caboclo, tá? Mas é capaz de ter mais alguma coisa aí sim, né? O que me vem à memória aí, observando é isso. E vou comparar com ele um aqui, ó, que olha, se diz gourmet. Tá? Esse café aqui, café Bororó Gourmet, eu vou comparar com o pilão, pessoal, pelo seguinte: a subida de preço, como eu comecei a dizer aí, né, foi grande, né, nessa categoria de café, dos cafés mais tradicionais aí do mercado, tá? E o café Bororó, eu peguei ele num preço bacana. Na verdade, ele já até deu uma subidinha também depois que eu comprei. Ele subiu já numa pancada aí, uns R$ 10, tá? Mas é interessante que a gente pega um café desse daqui, eu compro ele normalmente pela internet, eu direto com o produtor mesmo, tá? Vou deixar por aí na descrição aí onde comprar esse café também, né? Lógico, na mesma plataforma eu vou deixar esse daqui para vocês compararem aí de repente os preços também, tá? Mas dos cafés que eu já comprei pela Shopee, esse daqui é um dos famosões aí da Shopee. Esse daqui foi o que eu achei mais amarguinho, assim, de um paladar comum, tá? Mas ele é honesto aqui em dizer na embalagem que ele é um café torrado e moído, torra média para escura, tá, pessoal? E para minha surpresa, já dando uma pequena comparada ontem, antes de gravar, a escuridão, vamos dizer assim, né, dessa torra desse café fica ainda abaixo da de um desse daqui. Tá? Eu vou dar uma pausa agora, vou dar uma cortada para eu dar uma pesada aqui. Eu vou fazer naquele método, pessoal, que eu venho fazendo esses cafés, tá? O tal do café turco, que eu vou pesar aqui nessas belezurinhas de copos aqui, cerca de uns 15 gramas, né? De pó de cada um. E depois vou despejar nessas garrafinhas térmicas aqui, tá? As garrafinhas vagabundinhas aí, térmica, também da Shopee, né? Tudo baratão aí. E depois eu vou botar 10 vezes a quantidade que eu coloquei de pó, vou colocar em água, tá? Essa proporção ela pode variar de 10 para 15 até partes de água para uma parte de café, tá? Eu gosto de fazer forte aí, algo entre 10 e 12 partes de água para café, tá? Mas agora vou dar essa cortadinha aí para já trazer esses dois cafés pesados. Então, pessoal, acabei de pesar aqui, né? Tem uma variação entre os dois copinhos aqui, tá? De 1 grama. Um tinha 67 gramas de peso e o outro 66, não lembro qual era o mais pesado, mais leve. Mas vocês vão ver aqui que eu pesei 15 gramas de café em cada um. Um dá 83 aí na balança e o outro dá 82, se eu não me engano. Da outra vez deu 82. É questão de um pouco de imprecisão da balança, tá? Mas tá aí 15 gramas de cada café, tá bom? E agora, quem é quem, né? Trazendo aqui, pessoal, o Bororó e o Pilão também, né? Mais pertinho da tela. Vocês veem nitidamente aí uma diferença na coloração da torra, né?
É, sinceramente, pessoal, você acabando aí com um pacote de pilão, melita, qualquer um aí que seja ali, você está acostumado com aquele retrogosto ali mais amarguinho, tá? E pulando direto, deixando acabar, vai, sem fazer um comparativo como eu vou fazer aqui. Tomando um e tomando o outro alternadamente, né? Que é o que eu vou fazer aí, né, logo após né? Essa mistura, tá? Você não vai achar, talvez, uma grande coisa esse café Bororó aqui, tá? Eu fiquei, assim, meio, um pouquinho decepcionado nessa parte, porque eu comprei, eu acho que um pouco sem prestar atenção, eu vi lá, gourmet, torra média. Média para escura, eu pensei, bom, é relativo, né? Não existe um padrão aí, não é toda torra média, pessoal, que você acha aí, que é igual. Nem toda. Às vezes alguém diz ali torra escura. Escura dentro da faixa ali da linha de cafés que o produtor vende. O escuro de um outro vai ser algo muito mais queimado. Aliás, pessoal, eu vou até depois gravar um bônus. Teve um café aí terrível que eu comprei na Shopee mesmo. Eu não sei nem se eu posso indicar, dizer nome, mas eu vou mostrar para vocês para servir de mau exemplo, tá? Que se dizia também torra média escura, né? Como se diz aqui, esse café bororó. Mas, gente, que coisa terrível. Ali foi uma torra média para escura, para torrar, eu acho que tudo que eles acharam pelo caminho. Eu acho que eles até, não é possível. Tudo que é planta ali que eles foram arrancando, eles foram torrando junto. Assim, esse nível de torra, em resumo, pessoal, que tá o café Bororó, tá? Eu achei bem saboroso e acabando com um pacote desses cafés mais comuns e partindo pro Bororó, eu não vi tanta diferença. Mas fazendo o café coado habitualmente, em que é que o café Bororó me incomodou um pouco. Eu vou tentar demonstrar aqui no vídeo, vou pegar bem, roubar bem pouquinho aqui, né? No questão do pilão, a gente tem aqui um pó que tem uma moagem bacana para passar nos coadores aí de papel, tá? Que é o nosso preparo habitual aqui de casa, tá? Eu não fico fazendo sempre café tour, né? Tô fazendo aqui para efeito de teste, tá? Agora, o café Bororó, pessoal, ele tem uma moagem um tanto fina, viu? Vou roubar aqui o mesmo tanto, né? Pra depois eles continuarem parecidos. Deixa eu limpar a mão corretamente aqui. Não, não corretamente, mas melhor, né? O café Bororó, ele já tem, apesar de talvez não parecer aqui no vídeo, hein, pessoal, ele tem uma moagem já um pouquinho mais fina. Não sei se foi questão dessa remessa que eu peguei, mas ele tem uma moagem já mais fininha. Tá? Que para coador de papel aqui em casa, na marca que a gente estava usando o coador de papel Brigita. Tá? Não passou muito legal. Ele chegava a entupir o coador. A gente passava a água uma vez pelo pó no coador e ele passava meio lentamente. Na segunda vez, e existem aí técnicas legais de passar às vezes até 3 vezes a água pelo pó, dividindo a água total que você vai passar em 3 parcelas, vamos dizer assim, para extrair mais do sabor, né? Mas então na segunda passada, pessoal, ele já ficava ali 5, 10 minutos sem brincadeira para passar pelo coador, tá? Então, para quem vai buscar um café aí para coar no coadorzinho de papel, talvez, não sei se foi só o caso dessa minha remessa aqui, tá? Mas o bororó vai ser um pouco incômodo aí no preparo, tá? Eu fiz ele no coador de pano e aí, óbvio, passou legal. A porosidade ali do coador de pano já é um pouco maior, né? Agora eu vou despejar essas maravilhas aí, pessoal, nas garrafinhas térmicas, né? Então, pessoal, agora eu vou colocar aí, né? Com o maior cuidado possível, cuidado com a câmera aqui, né? Cuidado com tudo aqui. Vou colocar então 150 ml de água. Eu vou começar fora aqui. Pra não... Ó, eu já coloquei 102 ml, né? A água, cada 1 ml é 1 grama. Então, vou inteirar aí os 150 ml. 165, pessoal. Acabou passando. O que que eu vou fazer então? Vou fazer um café aí, 1 para 11, tá? Não muda grande coisa, né? Agora eu vou pegar então aí e fazer a mesma coisa, tá? Aqui foi o bororó. E aqui vou fazer a mesma coisa com o bom e velho pilão.
Vamos lá. Bom, derrubei um pouco d'água aqui na balança, mas vai ficar aí. Talvez dê um meio grama a mais aí. Pra quem já errou 15, né? Tudo bem. Então esse aí é o método de preparo que eu chamo pessoal de café turco, tá? Aprendi como café turco. É tudo dentro da jarra aí, é bastante prático, né? E depois, se vocês forem fazer esse tipo de... passei mais um pouquinho aí que é indiferente, né, pessoal? Não vou ficar botando 1 ml em um, mais 2, 3 ml em outro, né? Fica por aí mesmo, tá bom? Então tá aí, um café mais ou menos 1 para 11, né? Que era para ficar 1 para 10, tá? Quanto mais água você colocar na elaboração aí de um café turco, mais segurança você vai ter depois na hora de despejar na xícara, tá, pessoal? Porque é recomendado assim, enquanto você está deixando ele ali em descanso, você dá uma agitadinha assim para que o pó e a água se misturem, tá? Mas antes de tomar, vocês deixam esse café quieto durante um tempo, porque senão vocês vão trazer pó para a boca. Ainda assim é quase inevitável trazer um pouquinho de pó para a xícara mesmo. No finalzinho vai acabar tendo, tá? Então agora, pessoal, vou deixar meia hora em descanso aí os dois cafés aí, depois eu volto aí com eles despejados nesses copos de borosilicato de parede dupla, né? Aqui faço um uso para a gente visualizar melhor a coloração do café, tá? E aí, em seguida, eu coloco as minhas impressões aí a respeito de ambos. Volto depois de uma meia horinha aí, mais ou menos, né? Já despejei cada um na sua xícara aqui, mantendo dessa vez em ordem alfabética aqui, bororó e pilão, tá? O que que eu percebi aqui visualmente já, pessoal? Vamos ligar a lanterninha aqui para dar vamos lá, dar uma clareadinha na borda do café aí. De coloração, gente, eu achei eles até bem parecidos assim, tá? No resultado na xícara aí, né? Deixa eu trazer agora os dois na lente aqui, na câmera. Pronto, ó. Uns dois aqui, né? São meio parecidos aí, tá? De coloração. Porém, pessoal, o que que eu percebi? Vamos ver se eu consigo iluminar aqui para mostrar esse detalhe bacana. O café, ele tem uma certa gordurinha, né? Uma certa oleosidade, tá? E as torras mais suaves, né? Quanto mais, eu acredito que quanto mais suave, mais vai ser assim, né? Elas preservam melhor o óleo do café, né? Eu percebi, não sei se eu vou conseguir pegar na câmera aqui, mas olhando antes de retomar a gravação, eu percebi que a mancha de óleo, como vocês sabem, né? Água e óleo não se misturam. E normalmente o óleo fica para cima, né? A não ser que você agite tudo. Eu percebi uma manchinha de óleo um pouco maior, um pouco mais. Uma quantidade de óleo maior em cima do bororó. Não sei se aqui eu vou conseguir pegar igual eu consegui anteriormente, sem filmar. Agora voltando, pessoal, não sei se vocês perceberam, eu fui atender o gato, né? Agora começa tudo, né? Demorei para tomar o café, agora começa. Moto barulhenta, cachorro que late, o gato que chama, daqui a pouco passa algum com o carro arrastando no chão, somzão ligado. O BR agora vai funcionar, né? Já passou das 8. Mas voltando à gravação. O pilão aqui. Agora eu acho que eu iluminei direito, né? No pilão, pessoal, eu notei que essa manchinha de óleo, que eu considero desejável, né, ela já é menor, né? O que é. Opa, balança aqui. Desculpa aí, gente, dei uma esbarrada no suporte. Essa mancha de óleo, ela já não é tão nítida, tá? Aqui eu acho que infelizmente eu estou atrapalhando um pouco a captura dessa manchinha. Agora é um ângulo legal, ó. Mais ou menos aqui. Aí, ó. Vocês percebem que tem um certo óleo por cima, né? Esse é o caso do pilão. Agora vamos ver no bororó, quando eu peguei para olhar a olho nu, a mancha de óleo era mais nítida, tá? Isso é consequência de uma torra mais delicada, né? Porque à medida que você vai torrando, torrando e torrando, o óleo vai queimando e subindo, né? Bom, e é isso aí a minha constatação, mais do que a minha gravação, né? Do aspecto visual desses cafés. Agora eu vou fazer uma prova aí, que eu julgo não ser interessante, e trago a seguir minhas impressões no paladar sobre os dois cafés.
tá? Não vou pegar essa parte, não vou ficar mostrando minha cara aí e não vou enrolar ainda mais, né? Mas vamos lá provar. Olha, pessoal, voltei rapidamente com a minha impressão, tá? Não, eu acho que nem precisei de muitas provas, assim, muita repetição. Foi aquela coisa, tomava um gole desse, depois um desse, mais um desse para, vamos dizer, saturar o paladar com as notas desse daqui para então tomar esse e vice-versa, né? Tomava mais alguns goles desse daqui para saturar o paladar com as características desse daqui para então ir para esse aqui, né? Bororó e pilão, tá? Pessoal, a diferença basicamente é de um café torrado, só tomando os dois em comparação, assim, para vocês perceberem, tá, gente? Olha, aqui eu falo, quem tá acostumado com esses cafés de mercado aí, e gosta daquele paladarzinho mais torradinho, mais amarguinho, tenta, viu, adquirir aí um café como esse aqui para você saber o que, que é um café mais de verdade mesmo, tá? É, que não tenha o que ser disfarçado ali, não é acusando ninguém de nada, né? Mas a gente sabe aí que é tolerado sempre no Brasil é, alguma certa contaminação, né? Certa vez eu vi um vídeo aí, até indico para vocês aí, dar uma procurada aí, canal Elementar, eu acho que chama A Máfia do Café. Olha, gente, é meio que de dar medo. Vocês verem aquilo lá, vocês vão só atrás de pequenos produtores, coisa artesanal. Mas enfim, pessoal, qual que é a diferença de um para o outro aqui? É praticamente a diferença de um torrado para um queimado. Tá? É, provando aqui, fui provando o primeiro pilão, né? Eu já imaginava que a coisa ia ficar meio difícil para um café assim, que é feito para durar muito ali no mercado, né? Na prateleira, ter uma validade prolongada. Normalmente a validade é algo em torno de um ano, eu acho que até mais. Né? Não que a validade dos outros seja curta também, mas normalmente a gente adquire mais fresco. Né? Você compra o produto, ele vem com esse bororó aqui, ele veio com uns 2 meses de fabricação, enquanto que esse pilão aqui também, né? Vamos ser honesto, né? Já veio um tanto mais velho aí. Mas então é isso, pessoal. Aqui foi basicamente um gosto no pilão, assim, de queimado. Você identifica, assim, um gosto ali de café, aquele gosto levemente, muito levemente ali, frutadinho, né? Imaginando, assim, o gosto do café, para quem já provou o fruto do café, né? Às vezes o grão dá uma leve puxadinha para aquele sabor, tá? Mas aí quando você sai de uns goles dele para o bororó, novamente, assim como num outro comparativo que eu fiz ali, parece que o que falta no pilão aparece aqui com o bororó. Tá? Apesar de ele ser também um café de uma torra escura aí, né, para esses cafés que são vendidos como gourmet, ele tem sim um gostinho levemente adocicado, tá? Em comparação com o pilão, tá, gente? Se vocês acabarem aí num dia aí com um pacote de pilão, acabou, agora eu vou abrir meu bororó na manhã seguinte. Talvez com o paladar limpo ali você não vai perceber tanto, tá? Mas em comparação, assim, você vê claramente a diferença. E isso, claro, vai servir para a gente distinguir qualidade. Né? Mas eu percebi, então, no Bororó, não tanto acidez, tá? Acidez praticamente nenhuma mesmo. Tá? É um café realmente mais escurinho aí. Mas ele tem ali uma certa doçura e amargor, nem em comparação, né, com o pilão. Tá? Mas tem mais uma coisa preta que, pelo jeito, tá querendo aparecer que é meu gato, gente. Desculpa aí, tá? É... Enfim. No café... E o café Bororó, pessoal, se vocês derem uma olhadinha aí, ele não tem um custo muito acima, não, de um pilão aí. Tá? Eu vou estar deixando por aí na descrição, links aí para vocês compararem aí preço de bororó com o pilão. Tá? O pilão ele acaba sendo mais barato no mercado, mas para quem está em alguma cidade aí onde seja difícil o alcance aí e precise comprar na internet, eu acho que um café bororó é sem dúvida aí a melhor escolha. Tá mais colocando aquela aquela pequena observação que eu mencionei no começo do vídeo, tá? Ele é meio chato para coar no coador de papel. Tá? Talvez se você achar um coador aí que seja um pouco mais poroso, ele passe legal. Eu aconselho o coador de pano ou vocês podem fazer também esse café turco aí, que deixa o pó menos. Aliás, não tem a dificuldade do pó. A moagem não se torna um impedimento para a extração, né? Você põe lá um pó em qualquer moagem e vai extrair o sabor ali que tiver esse pó. Agora, minha gente, que eu falei para vocês, né, que eu ia colocar como um bônus,
um exemplo aí do que não ser comprado, né? Nessas minhas arriscadas aí de descobrir novos cafés na Shopee, né? Eu acabei aí comprando um que, não sei, cujas iniciais aí são C e S, tá? Eles têm também uns cafés ali mais gourmets, preço semelhante ao Bororó, mas infelizmente eu fiquei com uma má impressão ao comprar esse daqui, tá? Esse daqui também deles se diz torra. Outra vida! Ele se diz ser torra média para escura, tá? Dá licença aqui, gente. Peraí, deixa eu acudir o faminto ali. É duro, hein, gente? Pote de ração tá cheio ali, o bicho quer carinho, né? Daqui a pouco eu paro de novo. Mas vamos lá. Olha só, gente. Vocês viram naqueles. Os outros dois aí, o Bororó e o Pilão, né? Uma certa uniformidade, né? No pó. Não sei se alguém ali disfarça um pouquinho e tal. Mas olha só, gente, esse café aqui é vendido como torra média escura. Vocês não têm noção. Eu vou até pegar uma colher de algum deles aqui para fazer uma comparação em cima dele, tá? Para vocês terem uma noção do quão torrado esse daqui é. Pessoal, ó, peguei uma colher do pilão, hein? Para não ficar muito fácil aí a distinção, que o pilão já é meio queimadinho, né? E olhem só, ele tem já uma diferença de coloração. Sim, ali ó, onde está mais nessa pontinha aqui superior direita, né? Está mais próximo aí da borda da colher, com relação ao que tem embaixo nesse café C, S, torra média escura. Mas é escuríssima, pessoal. E o pior não é isso, a torra ser média para escura, tá? O pior é a gente perceber, se vocês forem procurando aí, ó, o jogo dos 70 erros aí, né? Vocês procurarem aí os pontos claros, tá? Vocês vão achar com muita facilidade, gente. Ou seja, aqui, infelizmente, eu fiquei com uma grande impressão, ia dizer uma clara impressão, mas é uma escura impressão, né? De que isso aqui não é o mesmo café que eles vendem ali, de repente, como um torra média, torra clara. Essa mesma marca tem outros cafés ali que talvez sejam bons, tá? Mas, infelizmente, eu fiquei com uma péssima impressão, começando com esse daqui, gente. E não é só questão de beleza, tá? A gente passa ali o café no coador ali, depois vai virar aquele líquido escuro amargo, basicamente. Porém, com esse daqui, olha, não tem gosto de café, pessoal. E para resumir, tem um gosto de chamate queimado, sei lá, é como se você pegasse aquele gosto de chamate e adicionasse só o amargor do café. É terrível, gente. Eu já não gosto assim de cafés extra fortes aí dessa linha comum de mercado. Mas esse daqui consegue ser pior do que esses extra fortes aí, com certeza, tá? Um extra forte aí do mercado aí comum, ele é docinho perto disso aqui, tá? Então, olha, eu faço esses vídeos aqui, pessoal, até nessa intenção também, tá? De que vocês não desperdicem o vosso dinheiro. O café, ele ficou, como todo mundo vê aí, muito caro, né? Mas justamente por isso a gente passou aqui em casa a procurar um pouco mais de qualidade. Tá? Eu compro, assim, em oportunidades, assim, esses cafés como o Pilão e os outros que eu já mencionei aí do mercado, em promoções, assim, né? Com boa oportunidade, assim, de preço, eu acabo, sim, comprando. Mas quando tá tudo ali naqueles preços que a gente já tem visto aí, né? Eu procuro esses da internet, às vezes até com a intenção ali de usar um pouquinho menos, sabe? Compensar a pequena diferença de preço que eles têm acima, com uma colherinha a menos ali no preparo e garantindo a qualidade, gente. O próprio café em si, desculpem o sermão aí no final, tá? Mas aqui eu vou juntar um pouco mais de conhecimento meu também, tá? O café em si, o que que ele é que a gente toma? É um grão torrado, né? Os grãos, pessoal, eles têm, sim, os seus agrotóxicos naturais, tá bom? Tem ali ácido fítico, né? O fitato, muito mais coisas também, tá? Cada um com suas características aí, às vezes lectinas, tá? Saponinas, né? Existem esses tipos de toxinas entre os vegetais, tá? Mas entre os grãos aí, principalmente o ácido fítico, né, o fitalato. Tá? E simplesmente o ato de torrar, ele não vai fazer com que isso daí seja eliminado. E então você já pega aí uma coisa que pode ser um pouco alergênica aí, no caso de algumas pessoas aí que tenham, né, alguma acessibilidade, alguma delicadeza, e ainda pega e adiciona aqui galho, folha, vai saber se bicho,
né? E isso coisa que, segundo o documentário lá que eu indiquei para vocês, até alguns aí, opa, alguns outros aí, similares aí, eles podem acabar contendo, né? Sabe, né? O fiscal ele não é um robô incorruptível, né? Pode acontecer. Então, pessoal, eu sou de ficar mais ultimamente nesses que têm mais interesse, sabe, em fazer o seu nome crescer, ganhar espaço no mercado, tá? Eu valorizo aí, eu considero isso aí um grande diferencial, tá? Perdoem aí, ó, uma pequena lição de moral cafezeira aí, mas. E você vê, além disso, entre eles, a gente tem que acabar escolhendo bem, gente, porque vai saber, né? Às vezes tem alguma coisa aí que talvez não foi vendida, ou então dos grãos selecionados ali tem algum certo resto ali, grãos com defeitos, né? Com não certa uniformidade, e ainda vai lá e junta de uma parte ali que foi separada, né? Que não é grão. E eles também precisam dar um jeitinho, né? A coisa tá difícil, né, pro brasileiro. Aí vai lá mesmo esse produtor pequeno e às vezes faz um serviço desse aí, olha só, né? Acaba escapando aí seus pontinhos claros aí, difícil de esconder. Até porque o sabor também mostra bastante, tá? Bom, pessoal, então é isso daí. Perdoem aí caso eu tenha divagado demais, não tenha ressaltado algum ponto importante aí. Se eu lembrar, eu até retorno aí com um pequeno adendo aí no finalzinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aceito muito bem mesmo críticas aí. Ah, mas você não falou de tal característica, tal outra, se enrolou muito em tal parte, tá? Vou gostar bastante de saber isso aí através dos comentários, tá? Então, vocês que querem aí saber sempre aí de algum comparativo de algum cafezinho aí de quem se aventura pela internet nesse ramo aí. E também eu costumo falar aí um pouco, tenho falado um pouco, né? Não sei até quando vou ter conteúdo tanto de uma coisa como outra, né? De dieta carnívora aí também, que é meus dois. A minha nutrição e o meu vício, né? A carne e o café. Eu tenho falado bastante aí dos dois, tá? Normalmente o pessoal carnívoro aí, uma coisinha que eles não conseguem tirar é realmente o café, né? Não tem necessariamente a ver uma coisa com a outra, mas o café é uma coisa realmente apaixonante, mais que isso, viciante, né, gente? Então, se vocês querem aí estar acompanhando uns conteúdos aí produzidos nessa simplicidade aqui, né, com um parecer de alguém que está ali acostumado com os produtos mais comuns, se inscrevam aí no canal também, tá? E deixem seu like aí, pessoal. Foi difícil aqui ficar também gravando antes de tomar, né? Isso ocorreu aí por uns minutos, vocês sabem, é muito difícil sobreviver os primeiros minutos do dia sem café, né? Então é isso aí, pessoal. Aceito aí os seus comentários aí, curtam e para quem está na dúvida aí sobre um bom cafezinho, compartilhem também, tá bom? Um abraço aí e obrigado aí pela audiência.